Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mirela Mirosi Lioto, eu sou sócia diretora de Relações Governamentais do Escritório Pironte Advogados e no PIMINER dessa semana nós vamos falar sobre gestão por competências. Você já ouviu falar sobre o que é gestão por competências? Você já sabe como implementar isto dentro da sua empresa, dentro da sua organização? Bom, nessa semana eu gostaria de falar do conceito de gestão por competências aplicável às contratações públicas. Por quê? A nova lei de licitações e contratos, hoje, ela exige que, no momento em que a autoridade competente vai designar agentes públicos para exercer as funções correlatas às contratações públicas, deve fazer uma adequada gestão por competências. Mas o que é essa gestão por competências propriamente dita? Então vamos lá. Quando eu faço uma gestão por competências, eu devo avaliar quais são as competências desejáveis dentro da minha instituição para que eu tenha de fato um adequado processo de contratação, ou seja, quais são as competências desejáveis para que aqueles que vão exercer as funções dentro de um processo de contratação atendam às funções de modo adequado, ou seja, eu vou avaliar quais são essas competências desejáveis e eu também vou avaliar as competências que eu já possuo, né? Ou seja, dentro daqueles cargos que estão à disposição dentro da minha organização, será que eu já possuo algumas funções ali adequadas para realização dos processos de contratação pública? Então, esse primeiro momento é a fase de mapeamento das competências que eu preciso para designar colaboradores ou agentes públicos dentro de um processo de contratação. Num segundo momento, eu vou fazer o diagnóstico, ou seja, eu vou avaliar as competências existentes daqueles agentes públicos que eu já possuo dentro da minha organização. Então, eu vou avaliar, por exemplo, se eu já tenho agentes públicos com formação em cursos de pregoeiro, por exemplo, se eu quero designar algum dos meus agentes como pregoeiro. E aí, a partir disso, então, eu vou olhar para o mapeamento das competências que eu preciso, eu vou olhar para o diagnóstico dos agentes públicos de acordo com as competências que eles já possuem, e aí, então, a partir disso, eu vou traçar um plano de implementação, né, para implementação de um programa de capacitação e desenvolvimento institucional, que vai ser, de fato, o programa que vai auxiliar numa adequada gestão por competências. Depois que esse programa for de fato implementado, com aí o comprometimento, né, da alta administração de implementar de modo adequado, para que não seja um programa de capacitação pura e simples, mas um programa de direcionamento, de desenvolvimento de agentes públicos para que possam exercer adequadamente a sua função. Então, a partir disso, depois de implementado, vai ocorrer então o monitoramento desse programa, ou seja, eu vou avaliar para ver se de fato eu preciso manter as mesmas capacitações para aquele desenvolvimento ou se surgiram novas competências desejáveis que eu preciso que os meus agentes públicos dentro daquele meu departamento passem a ter para que possam desenvolver adequadamente as suas funções. Por exemplo, com a entrada em vigor da nova lei de licitações e contratos, é necessário que os agentes responsáveis pelas contratações públicas passem a estar aderentes a essa realidade, ou seja, eu vou, dentro do meu programa de capacitação e desenvolvimento, ter que desenvolver ali novos instrumentos, procedimentos e mecanismos para que eles, de fato, atendam aquelas competências desejadas e aquelas que eram desejadas passem a ser uma realidade da minha instituição. Então, eu vou ter a fase de mapeamento das competências, eu vou ter a fase de diagnóstico das competências, eu vou ter a fase de implementação de competências e aí, por fim, eu vou ter a fase de monitoramento dessas competências. Então, é extremamente importante que a administração pública ela busque que a realização de adequada gestão por competências dos seus agentes públicos. Mas o que de fato são essas competências, né? Porque aqui, por exemplo, eu trabalhei com a ideia do pregoeiro, mas não basta apenas ter um curso de capacitação em pregoeiro, porque competência, ela engloba 3 critérios:
conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, não basta eu apenas me capacitar, não basta apenas eu conhecer. Eu tenho que, de fato, atuar na prática, né? E além de tudo, há uma necessidade de se ter atitude, ou seja, querer exercer aquela função. É claro que a partir de uma designação para atuar em determinada função, normalmente o agente público ele não pode negar aquela designação. Mas uma vez que ele não se sinta apto, ou seja, que ele não tenha habilidade ou em razão de algum conflito, ele não possa exercer aquelas funções, ele tem o dever de informar sob pena de uma responsabilização conjunta com a autoridade que manteve eventual designação que não poderia ocorrer. Então, lembrem-se, pessoal, gestão por competências é extremamente importante para a eficiência das contratações. Agentes públicos melhor capacitados e com competência para exercer suas funções, além de exercê-las melhor, vão exercer com maior vontade. Era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a importância de implementação de programas de gestão por competência, especialmente falando aí da nova lei de licitações e contratos, porque ela exige que as autoridades competentes façam a designação de acordo com a gestão por competências. Um abraço e até mais!